Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem nela esse alegrar. Seremos campeões e não se esqueçam. Um abraço à nossa querida Vera Rocha, que comenta que infelizmente a ideologia mata, é isso que acontece. Uma boa reflexão, Vera Rocha, nossa querida ouvinte. Bia, vamos trazer a estrela de Gabigol, que premiou a atitude do Cruzeiro e consolidou a chegada realmente do Cruzeiro a 2025 com autoridade. O Cruzeiro teve autoridade para vencer o time do Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, melhor time do Brasil, jogou completíssimo na partida contra o Cruzeiro, mas não faltou disposição, garra, e eu achei interessante porque o Cruzeiro virou para o segundo tempo o jogo com 1-1, e eu temia, conversava isso inclusive com o nosso querido flamenguista Gilvani, que eu temia a força do Cruzeiro física para o retorno do segundo tempo. E para minha surpresa, o Cruzeiro voltou muito bem, jogou melhor no segundo tempo até do que o primeiro, e o Flamengo caiu o seu rendimento. Foi realmente uma grande vitória, né, Bia? Foi sim, Rogério, e Gabigol, né? E o tema do programa de hoje. O Cruzeiro tem aí uma reação consolidada, então, na temporada. A vitória por 2-1 sobre o Flamengo mostra isso. E não só pelo resultado diante do time considerado como o bicho-papão do futebol nacional, mas principalmente pelo nível de atuação que levou aos 3 pontos. O time chegou para a partida de domingo com a primeira sequência de vitórias sob comando de Leonardo Jardim e vivendo o melhor momento coletivo de 2025. E, Rogério, a escalação deixou claro, né, qual é o time considerado ideal por Leonardo Jardim. E o Cruzeiro jogou de peito aberto, marcou alto e incomodou a saída de bola do Flamengo. Lucas Romero roubou ali no meio e Caio Jorge foi fatal para abrir o placar ainda cedo, né? Aos 14 minutos do primeiro tempo. E o gol lá no último lance do predestinado Gabigol chegou para confirmar o resultado, então, merecido. O Cruzeiro, que chegou ao jogo como azarão, terminou, olha só, com 17 finalizações, quase o triplo das 6 finalizações do Flamengo, Rogério. Aliás, esses números que você traz, Bia, realmente são importantíssimos, porque o Flamengo, em todas as suas atuações esse ano, ele sempre foi o time que atacou mais, que finalizou mais, e isso não aconteceu no jogo do Cruzeiro. As finalizações, tanto de fora da área como de dentro da área do Cruzeiro, foram muito superiores às finalizações do time flamenguista. Então, até estatisticamente, mostra os números uma superioridade do Cruzeiro. E jogando com 12 jogadores, porque a torcida foi fundamental ontem na vitória do Cruzeiro. Isso reforça que o futebol mudou e o Cruzeiro vai se adaptando a um estilo que é bem europeu, né? Um time que joga com muita marcação forte, não tem um time titular, tem um time que se esboça como titular, mas que pode ser mudado de acordo com o adversário, inclusive. Para dar um exemplo do que pensa o Léo Jardim, o Dineno ontem ficou, o argentino ficou fora, não ficou nem no banco, e a justificativa é que ele não tinha a característica que o jogo pedia. O jogo não ia pedir um centroavante para
a área, um centroavante fixo, bom nas bolas aéreas, não era o que pretendia no estilo de jogo do Cruzeiro, por isso ele ficou de fora, mas já vai voltar para o banco nesse próximo compromisso do Cruzeiro pela Copa Sul-Americana. E o zagueiro Lucas Vidalba, o volante Christian e o atacante Gabigol, que sentiu uma pequena fisgada, coisa à toa, ele entrou nos minutos finais do jogo e sentiu um pequeno, teve detectado o que eles chamam de mialgia nos músculos posteriores das coxas na partida já contra o Vila Nova, e por isso ele participou dos últimos treinamentos com uma pequena dor e agora vai ter tempo para se recuperar. Muito bom, vamos acompanhar o Cruzeiro, que volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana contra o Sport lá no Recife. O Sport que vive uma crise danada, teve inclusive o seu técnico demitido no último final de semana, um técnico que gosto muito, o português Pepa. Agora o Atlético Bia está aguardando o Dudu nesta semana para passar por exames médicos e assinar contrato, tudo fechado com o atacante Dudu, né, Bia? Rogério, da Toca da Raposa para a Cidade do Galo, né? O atacante Dudu é aguardado para passar por exames médicos e assinar contrato para ser confirmado como novo reforço do Atlético Mineiro nesta semana. E o jogador já tem ali as bases salariais e o tempo de contrato apalavrado com o time mineiro. Dudu ficou livre no mercado após reincidir com o Cruzeiro. E o Atlético demonstrou interesse no atleta com o aval de Cuca e abriu conversas com o staff do jogador, Rogério. Pois é, o que se fala nos bastidores é que o Dudu vai ganhar menos no Atlético do que ganhava no Cruzeiro. O salário será em torno de R$1 milhão, ele levava R$1,5 milhão, né, no Cruzeiro. O contrato será até o final de 2026, mas com uma série de cláusulas que poderá esticar o contrato por mais um ano e ficar igual ao do Cruzeiro. O contrato com o Cruzeiro era até o final de 2027. Agora, Bia Neves, tem uma pessoa, um cruzeirense, que não conhece o Dudu, sabe quem? Quem, Rogério? O nosso querido GG, ele tá. Eu pergunto, quem é Dudu? Fala o nosso querido GG, não tá fazendo falta e eu nem conheço. É o desprezo do nosso querido GG. Melhorou muito a defesa do Cruzeiro e o cara do momento é o Caio Jorge. Concordo com você, GG. Bia Neves, tivemos um jogão também, o Corinthians batendo com 3 gols, ele fez 4, mas valeram 3 num hat-trick no jogo contra o Internacional. O Corinthians fez 4-2 e o Yuri Alberto foi o nome do jogo, Bia. Foi sim, Rogério, um duelo ali eletrizante, né, de 6 gols. Marcou a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians na Neoquímica Arena. O Timão bateu o Internacional na noite de sábado por 4-2, em jogo aí pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Yuri Alberto já abriu o placar, mas o time gaúcho virou com Aguirre e Thiago Maia. Na etapa final, Bruno Henrique foi expulso ao receber o segundo amarelo e o Corinthians voltou à frente no placar. Yuri empatou e virou em pênalti marcado com auxílio do VAR, completando então o hat-trick. E nos minutos finais, Igor Coronado anotou o 4º gol do Corinthians, Rogério. Pois é, a expulsão do Bruno facilitou a vida do Corinthians. Agora foi um grande jogo. O Internacional jogou bem, um jogo de igual para igual. Acho que pesou a expulsão do Bruno aos 16 minutos do segundo tempo. E aí foi muito tempo jogando o Internacional com um jogador a menos. Na intensidade que é o futebol atual, você jogar com 10 é muito difícil você obter um bom resultado. E para fechar, Bia, o Fluminense acabou demitindo mais um técnico do adversário. Venceu o Sport, o Pepa
foi demitido após a derrota contra o Fluminense. Interessante, porque o gol do Fluminense foi no finalzinho, já na prorrogação dos acréscimos, e eu fico perguntando, se o jogo acabasse empatado, será que eles iam demitir o Pepa, Bia Neves? Pois é, Rogério, olha só o que acontece, né? O Fluminense, indiretamente ali, tornou-se um pesadelo para os técnicos adversários. Em 7 rodadas deste Campeonato Brasileiro até aqui, o tricolor já demitiu 3 treinadores. A primeira vítima do Flu foi o português Pedro Caixinha. Ele foi demitido do Santos após a derrota por 1-0 no Maracanã na terceira rodada, em 13 de abril. E a segunda foi o argentino Ramon Dias. Ele caiu na rodada seguinte, quando o Corinthians perdeu por 2-0 para o tricolor no dia 16 de abril. E a última agora, né, Rogério? Como você comentou, foi o português Pepa. Ele foi demitido do Sport após a derrota de virada por 2-1 no Maracanã no último sábado, que manteve então o time pernambucano na lanterna do Brasileiro. Rogério, e outro time aí que não está em uma situação muito boa é o Santos, que perdeu para o Grêmio, né, Rogério? Pois é, aliás, uma derrota que eu considerei injusta, porque o Santos jogou muito bem contra o time do Grêmio. Para mim foi superior, inclusive teve grandes possibilidades de sair vencedor, mas acabou perdendo no jogo. E voltando ao Fluminense, é bom lembrar que o Fluminense já demitiu seu treinador. Ele começou o campeonato com o Mano Menezes, que caiu logo na primeira rodada. É a troca de técnicos no futebol brasileiro realmente é impressionante. Bia Neves, chegando ao final, estouramos o nosso horário, mas hoje falamos muito do Cruzeiro, porque nós cruzeirenses estávamos precisando de extravasar. O Wagner Adriano manda aqui, boa vitória, boa tarde, foi uma vitória da determinação. Concordo, o Wagner. Aliás, quando você cita determinação, acho que se o Cruzeiro continuar jogando dessa maneira, vai vender caro qualquer derrota, porque nesse estilo de muita marcação, muita vontade e determinação, não vai ser fácil vencer o Cruzeiro. Bia Neves, vamos embora, né, Bia? Vamos embora, Rogério. Uma excelente tarde, finalzinho de tarde aí para todos. E a gente volta amanhã, né? Lembrando, olha só, você que não deixou o seu like, deixa o like aí no vídeo do programa de hoje, se inscreva no canal e, claro, compartilhe com os amigos. Pois é, eu me despeço de vocês com esse hino maravilhoso. Um abraço! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração.